Gente, aqui eu vou falar bastante sobre receitas low carb e dieta low carb. Então a gente precisa definir, a gente precisa entender o que é carboidrato para começar a falar desse assunto. O carboidrato é um dos 3 macronutrientes que existem, que são carboidrato, proteína e gordura. E tem muita gente que fala que o carboidrato é a principal fonte de energia do nosso corpo. Isso não é a realidade. O que é a principal fonte de energia do nosso corpo é a glicose. A glicose é necessária para o nosso corpo, mas o nosso corpo consegue produzir essa glicose, inclusive utilizando nossa reserva energética. A gente não tem pedacinhos de carboidrato no nosso corpo, né? Você não tem uma batatinha, uma cenourinha, um pãozinho aqui no seu corpo. O que você tem para guardar reserva energética é a gordura. Então, o nosso corpo é capaz de transformar essa gordura em glicose para poder ser utilizada. Então, apesar do carboidrato ser importante e tudo mais, não é uma coisa essencial que sem ele a gente não consegue viver. Senão o pessoal que vive nos polos lá, que vive no gelo, né, que come basicamente peixes e coisas muito gordurosas e quase não tem acesso a carboidrato, e o pessoal de antigamente, que não tinha agricultura, nem nada, não tinha essa quantidade, disponibilidade de carboidratos, não conseguiria viver como viviam. Então, assim, é importante, ok, ainda mais que a gente tem uma série de alimentos que a gente gosta e que tem vitaminas, minerais, tudo mais, que tem carboidrato, ok, mas não é algo que sem ele a gente morreria. Agora, como é que a gente identifica facilmente carboidrato, gente? Carboidrato, primeira coisa, açúcar. Então, tudo que tem o sabor doce e não é adoçado de alguma forma com um adoçante natural, aquilo ali é açúcar e tem uma grande quantidade de carboidrato. Então, para vocês terem uma noção, uma banana verde, ela não tem a quantidade de carboidrato de uma banana madura. A banana verde tem uma grande quantidade de amido resistente, que é um amido que inclusive faz muito bem e tudo mais, não eleva a glicemia. E quando ela vai ficando madura, quanto mais madura ela fica, mais açúcar ela tem, mais docinho ela fica, então mais carboidrato ela tem. Então com isso, sem precisar pesquisar, você consegue identificar que uma banana tem mais carboidrato que um limão, que um morango. Essas berries, por exemplo, essas frutas que são frutas vermelhas e tudo mais, que as pessoas falam que são frutas de baixo carboidrato, quando a gente come, a gente vê, elas não são extremamente doces. Então, são frutas de menos carboidrato por ter menos açúcar, menos esse sabor doce. Outra coisa que facilita a gente a identificar o carboidrato é o amido. Então, por exemplo, uma batata doce, a gente vê que tem uma quantidade grande de amido, aquela consistência. A batata também a gente vê aquela consistência de amido. Por exemplo, em relação a uma batata com uma cenoura, a cenoura tem menos essa consistência de amido, então ela tem uma quantidade menor de carboidrato. Você consegue identificar isso em diversos alimentos. Se a gente compara, por exemplo, o aipim, que tem aquela textura bem gostosa, né, cremosa, que o amido dá, e você compara com a abobrinha. A abobrinha é um vegetal que você consegue também bater, fazer um caldo, mas você vê que é um vegetal com mais água, mais fibra, né, do que amido. Então, é um vegetal de baixo carboidrato mesmo. As proteínas a gente encontra basicamente nas carnes, né, peixes, aves e tudo mais, os ovos de todos os animais, e também em alguns vegetais, como amendoim, amêndoa, castanha, feijão, lentilha, ervilha. Então, a proteína, apesar de ser presente em uma quantidade maior nos animais, né, nos bichos que a gente se alimenta, também tem nesses outros vegetais, principalmente leguminosas. E gordura, acho que é o mais fácil de identificar, né, que tem essa textura mais oleosa mesmo. Então, tem os óleos vegetais e óleos animais que a gente conhece, e a gordura, que tem aquela textura de gordura nos alimentos. Então, a pele do frango, a gordura da carne, a carne de porco, que algumas vezes tem aquela gordura mais acentuada também. Os peixes, apesar de serem muito saudáveis, de vez em quando tem até uma quantidade maior de gordura do que os outros animais. Então, saindo dessa parte de alimentação natural, a gente identifica ainda mais uma quantidade grande de carboidratos nos alimentos. Então, tudo que tem farinha, que é pão, que é bolo, tudo que é feito com farinha de trigo, alto carboidrato. Farinha de arroz, alto carboidrato. Dependendo da farinha, até a farinha de aveia e farinha que às vezes são até mais saudáveis, farinha de milho e tudo mais, elas também têm uma quantidade alta de carboidrato.
Nessa parte de farinha, o que não tem carboidrato em grande quantidade são as farinhas de amêndoa, farinha de coco, farinha de amendoim, farinha de castanhas e tudo mais. Na parte da indústria, o que mais a gente vê são alimentos ricos em carboidrato refinado, que é tanto as farinhas quanto o açúcar, e gordura, que aí tem diversos tipos de gordura, dos mais saudáveis para os menos saudáveis, né? Muita gordura vegetal, gordura hidrogenada e tudo mais. E aí a gente tem que ficar atento.